Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 25 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, vinheta! Time, sabadão, rodada do jeito que a gente gosta. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando na Alemanha, 10h30 da manhã, jogo do Augsburg contra o RB Leipzig. Time, é o seguinte, o Leipzig nesse momento é o vice-líder da competição, 7 partidas, ganhou 5, empatou uma, só perdeu uma partida. Vai jogar contra o Augsburg, que vem na 13ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na race. O Augsburg em casa, perdeu 3, empatou uma, só ganhou um jogo. O Leipzig jogando fora, ganhou 3, empatou uma, só perdeu uma partida, perdeu para o Bayern de Munique, que é o líder do campeonato e provavelmente deve ser o campeão de novo aqui nessa temporada. Uma derrota totalmente normal. Com esse retrospecto, pensando aqui em resultado, dupla hipótese RB Leipzig. Fechou? 10h30 da manhã, Alemanha Bundesliga, jogo do Frankfurt contra o São Paulo. Vamos lá. Frankfurt vem na 7ª colocação e o São Paulo é o 14º colocado. Time, é o seguinte, dos 5 últimos jogos do São Paulo, dentro e fora de casa, ele perdeu 4 e em sequência. Ou seja, o momento do São Paulo não é bom e o Frankfurt vai jogar em casa. Pensando aqui em resultado, Frankfurt empate anula, dupla hipótese Frankfurt. Se a gente puxar o histórico do confronto, geralmente partidas bem movimentadas. 2x2, 1x1, 2x1, 4x0, 4x2. Partida aqui para pelo menos 2 gols. 10h30 da manhã, ainda na Alemanha, jogo do Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. Bayern de Munique, líder da competição, 7 jogos, 7 vitórias, vai jogar contra o último colocado. O Mönchengladbach até o momento, 7 partidas, não ganhou nenhuma, empatou 3 e perdeu 4. Mesmo jogando fora de casa, o Bayern é extremamente favorito. Vitória do Bayern de Munique. E jogos do Bayern, geralmente partidas para pelo menos 2 gols e gol no primeiro tempo. Primeiro tempo em alta intensidade, over 1000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Time, apenas para complementar esse estudo entre Mönchengladbach e Bayern de Munique, cartões também pode ser bacana, tá? O Mönchengladbach tem uma média de 1.2, que é uma média baixa. O Bayern de Munique 1.8 e o Juizão, olha, 3.4. O Juiz também tem uma média baixa de cartões. Primeiro tempo, Mönchengladbach 0.3, Bayern de Munique 0.6. Primeiro tempo com menos de 2 cartões, pode ser interessante. Prováveis escalações aqui para Mönchengladbach e Bayern de Munique. Pelo lado do Bayern de Munique, finalização, chute a gol, mesmo gol, Harry Kane e também o Olise. Luiz Dias também finaliza bastante. Para desarmes, o Laimer. Pelo lado do Mönchengladbach, finalização, chute a gol, Tabakovic. E para desarmes, o Kastrop. Fechou? 11 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Chelsea contra o Sunderland. Vamos lá, tabela de classificação. O Chelsea é o 5º colocado, o Sunderland vem na 7ª colocação. O Chelsea em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. O Sunderland jogando fora é uma equipe que oscila. Perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Pensando aqui em resultado, Chelsea para vencer um dos tempos, uma das partes. E ao vivo, o Chelsea amassando na pressão, vitória do Chelsea. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Chelsea e Sunderland. Jogo para 2 gols, 60%, a probabilidade é baixa. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Time, a probabilidade pré-live é para menos de 4 gols. Mas Premier League, eu particularmente não gosto de pensar
num mercado under gols, num mercado para poucos gols, tá legal? Escanteios. Chelsea 6.7, Sunderland 4.1. Talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios para o Chelsea. Cartões, Chelsea 2.2, Sunderland 2.3. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Chelsea e Sunderland. Jogadores para finalização, chute a gol ou mesmo gol. O Estevam, João Pedro e o Pedro Neto. Finalização de fora da área, Enzo Fernandes. Para desarmes, Caicedo e o Cucurella. Tudo pelo lado do Chelsea. Falando um pouquinho do Sunderland. Vamos lá. Finalização, chute a gol, Isidore. Finalização de fora da área e também bola parada, o Xhaka. E para desarmes, Mukiele. Fechou? 11 da matina ainda Inglaterra, Premier League, jogo do Newcastle contra o Fulham. Vamos lá. Newcastle, 14º colocado e o Fulham na 15ª posição. Campanhas similares até o momento. Newcastle em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu 2, oscila jogando em casa. Mercado de gols vem forte. 3-0, 2-0, 2-1, 4-1, 2-1. O Fulham jogando fora vem mal. 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. E mercado de gols eu também gosto. Time, pré-live, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. E como o Newcastle joga em casa, um leve favoritismo para o Newcastle. Talvez aqui pensando em resultado, Newcastle empate anula, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Newcastle e Fulham. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Newcastle 8 de média, média bem alta, e o Fulham 5.7, também média alta para a equipe visitante. Vamos por partes aqui. Primeiro tempo, um escanteio de 0 a 10 minutos, com grandes chances de acontecer. E final do primeiro tempo, jogo ainda 0 a 0, em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Tá beleza? Cartões, Newcastle 1.4, Fulham 2.7, Juizão 4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Newcastle e Fulham. Pelo lado do Newcastle, finalização chute a gol, o Gordon. E eu também gosto de finalização de fora da área do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, além de finalizar de fora da área, ele também desarma e comete faltas. Tá beleza? Desarmes aqui pelo lado do Fulham, Sessegnon. E para finalização, o Raul Jimenez. Fechou? Time, no sabadão, às 11 da manhã, também temos Norueguinha. Norueguinha é a 2ª divisão da Noruega. Para quem é novo no canal, é um campeonato bom para gols, tá? Tendência aqui para pelo menos 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol no primeiro tempo. Faz um print aí na tela, ó, 11 da matina, várias partidas na Norueguinha. Tá beleza? Meio-dia, França Ligue 1, jogo do Brest contra o Paris Saint-Germain. Vamos lá. Paris Saint-Germain, vice-líder, jogando contra o 12º colocado. Puxando o race. O Brest em casa, empatou 3, ganhou 1, perdeu outra. Mercado de gols vem forte. Paris Saint-Germain como visitante. 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota. Mercado de gols também muito forte. No histórico, o Paris Saint-Germain com ampla vantagem. 3-0, 5-2, 3-2, 2-1, 4-2. Time, pré-live, vitória do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain para vencer um dos tempos, uma das partes. E uma partida aqui para pelo menos 2 gols. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Brest e Paris Saint-Germain. Pelo lado do Paris Saint-Germain, finalização, chute a gol, Barcola e também o Kvaratskhelia. Para finalização de fora da área, o Vitinha. Para desarmes, Nuno Mendes. Pelo lado do Brest, finalização, chute a gol, a Jorque. Para desarmes, o Louco e também Dombiá. Fechou? 13 horas na Itália, jogo entre Napoli e Inter de Milão. Inter de Milão, vice-líder, e o Napoli na 3ª colocação. Puxando o race, o Napoli em casa, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols vem forte. A Inter de Milão jogando fora, empatou 1, ganhou 4 e mercado de gols também vem forte. Time pré-live, aqui eu prefiro gols, tá? Uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aí na tela para Napoli e Inter de Milão. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 95%. Pré-live, jogo bom para gols, tá? Escanteios, Napoli 6.1, Inter de Milão 4.8.
Cartões, Napoli 1.1, média baixa, Inter de Milão 2.3 e o Juizão 3.4. Fechou? 13h30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Dortmund contra o Colônia. Vamos lá, classificação. O Dortmund vem na 4ª posição e o Colônia é o 6º colocado. Dortmund em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, ganhou 3, empatou uma, mercado de gols vem forte. O Colônia jogando fora, uma derrota, ganhou 3, empatou outra, mercado de gols eu também gosto. No histórico, geralmente o Dortmund se dá melhor. 1x0, 6x1, 2x0, aqui um 2x1 para o Colônia em 2020 e novamente 5x1 Dortmund. Pensando em resultado, Dortmund para vencer um dos tempos uma das partes, ao vivo, o Dortmund amassando, vitória seca do Dortmund e uma partida também para pelo menos 2 gols. E também, se o Guirassy estiver em campo como titular, é um ótimo jogador para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Guirassy, atacante do Dortmund. 13h30, Inglaterra, Premier League, jogo do Manchester United contra o Brighton. Vamos lá. Classificação aqui. O United vem na 9ª posição e o Brighton é o 10º colocado. Campanhas bem similares até o momento. Vamos dar uma olhadinha na race. United em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu uma, empatou outra. Mercado de gols muito forte. O Brighton jogando fora, ganhou 3, empatou uma, só perdeu uma e mercado de gols também muito forte. Histórico do confronto, 3x1, 3x1, 2x1, 2x0, 2x1. Time pré-live aqui, jogo para gols, tá? Pelo menos 2 gols na partida e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidades aí na tela para United e Brighton. Jogo para 2 gols, 95%. Gol no primeiro tempo, também 95%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, United 3.9, Brighton 5.8. Cartões, United 1.1, Brighton 2.8, Juizão apenas 2.3. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro tempo. United 0.4, Brighton 1.2. O Brighton toma alguns cartões aí no primeiro tempo, porque com essa média do juiz, eu pensei num primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para United e Brighton. Pelo lado do United, finalização, chute a gol, o mesmo gol, Matheus Cunha, o Mbeumo e também o Bruno Fernandes, o homem da bola parada. E para desarmes também Bruno Fernandes. Pelo lado do Brighton, finalização, chute a gol, Minté e o Ayari. Para desarmes, o Weifer. Fechou? 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Valência contra o Vila Real. Vila que vem na 3ª colocação e o Valência é o 14º colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. O Valência em casa ganhou 3, empatou uma, só perdeu uma partida, mercado de gols vem forte. O Vila jogando fora são 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória. Por mais que o Vila Real esteja bem no campeonato, como visitante, o retrospecto não é dos melhores. Por esse motivo, pré-live, eu prefiro aqui uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Valência e Vila Real. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios, Valência 5.1, Vila 2.9. A média do Vila fora de casa é baixa, 2.9 apenas. E cartões eu também gosto. Valência 2.2, Vila 2.6, um cartão pelo menos para cada equipe. 16 horas na Inglaterra, Premier League, jogo do Brentford contra o Liverpool. Liverpool que vem na 3ª colocação e o Brentford é o 13º colocado. Puxando o race, o Brentford em casa perdeu uma, empatou 2, ganhou 2. Mercado de gols vem forte. O Liverpool fora ganhou 2, perdeu 3. O Liverpool, ele estava numa sequência muito ruim. Só que na Alemanha, contra o Frankfurt, pela Champions League, meteu 5-1. Será que o Liverpool voltou a ser o Liverpool? Eu vou dar um voto de confiança, tá legal? Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Liverpool não perde. Liverpool empate anula, dupla hipótese Liverpool e, claro, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Brentford e Liverpool. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 50%. Time é de novo. Premier League, jogo do Liverpool. Eu não consigo pensar aqui num cenário under, tá? Em minha opinião, uma partida para pelo menos 2 gols.
Escanteios, Brentford 4.2, Liverpool 5.8. Talvez aqui, final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Brentford 1.9, Liverpool 2.1, Juizão 4.7, um cartão para cada equipe. Time, para fechar essa análise entre Brentford e Liverpool, vamos lá. Finalização chute a gol pelo lado do Brentford, o Thiago, e finalização chute a gol pelo lado do Liverpool, Salah, Gakpo e também o Szoboszlai. E claro, no comando de ataque, Ekitike. Para desarmes pelo lado do Liverpool, Szoboszlai, desarmes pelo lado do Brentford, Yarmolenko. Fechou? 16h30 em Portugal, jogo do Benfica contra o Arouca. Benfica, terceiro colocado, jogando contra o Arouca, que vem na 11ª colocação. Pré-live não tem o que inventar. O Benfica é extremamente favorito. O problema é que a cotação é baixa. Talvez aqui, primeiro tempo, o Benfica na pressão amassando, vitória do Benfica já no primeiro tempo e também um gol já no primeiro tempo. O Benfica em casa geralmente é uma equipe que começa de forma agressiva. Então dá pra gente pensar aqui também em um escanteio de 0 a 10 minutos e se chegar no final do primeiro tempo, o jogo tá 0-0, ou vai que o Arouca tá ganhando, aí é um escanteio no final do primeiro tempo. Jogos aqui entre Benfica e Arouca, partidas para pelo menos 2 gols. Histórico do confronto: 2-2, 5-0, 4-0, 2-0, 2-1. Geralmente o Benfica ganha e partidas com pelo menos 2 gols. Pavlidis, no comando de ataque como titular, é um bom nome para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pavlidis, atacante do Benfica. 16 horas, Campeonato Brasileiro na área, o Atlético Mineiro Galão da Massa recebendo o Ceará. Time, essa partida tem um detalhe importante, tá? O Atlético Mineiro, na próxima terça-feira, ele tem um jogo importantíssimo contra o Independente Del Valle, válido pela Copa Sul-Americana, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Se o Galo chegar na final da Sul-Americana e conseguir um título, ele, além do título, consegue vaga para Libertadores. Então eu acredito que seja o principal objetivo do Atlético Mineiro nesse momento. Então, contra o Ceará, fica o meu primeiro questionamento. Será que o Galo vai jogar completo? Interrogação. Eu não colocaria o time titular em campo. Eu entraria misto ou reserva, priorizando a Copa Sul-Americana. Pensando nisso, para esse jogo, aqui eu vou de handicap asiático mais 1,5 para o Ceará. Fechou? 16 horas ainda no Brasileirão, jogo entre Vitória e Corinthians. Para resultado, pré-live eu tô fora. Eu acho que é um jogo bem equilibrado. Vamos dar uma olhadinha aqui em gols, escanteios e cartões. Mercado de gols, partida para 2 gols, apenas 55%. Jogo aí para menos de 4 gols, 75%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios, Vitória 5.4, Corinthians 4.2. Cartões, Vitória 3 de média, Corinthians 3.3. As duas equipes aí, ó, sofrendo muitos cartões, tá? Pelo menos um cartão para cada lado. 17h30 ainda no Brasileirão, o Fluminense recebendo o Internacional. Fluminense que vem na 7ª colocação e o Inter é o 14º colocado. Time, puxando o race, o Fluminense em casa dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, um empate e são 3 vitórias. O Inter jogando fora, perdeu 4 e empatou 1. Pensando aqui em resultado, Fluminense empate anula, dupla hipótese Fluminense. Fechou? Probabilidades aí na tela para Fluminense e Internacional. Jogo para 2 gols, 75%. Menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Flu, 4.3, Inter, 3.3. Aqui, ó, final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0 e o Fluminense na pressão, jogo em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo, tá bom? Cartões, Flu, 1.9, Inter, 2.5, um cartão para cada lado. 18h30 ainda no Brasileirão, o Sport recebendo o Mirassol. Mirassol que vem na 4ª colocação, nesse momento classificado para Libertadores do próximo ano, tá fazendo uma baita campanha. E o Sport é o último colocado. O Sport nesse momento
fez 28 jogos, só ganhou 2, empatou 11, perdeu 15. Uma campanha muito ruim. Time, é o seguinte, nesse momento o Sport tem 17 pontos. O Santos, que é o primeiro time aqui fora de zona de rebaixamento, tem 31. O Sport praticamente já tá rebaixado, tá legal? Por esse motivo, mesmo jogando fora de casa, dupla hipótese Mirassol. Time, só para complementar o nosso estudo aqui nesse jogo, entre Sport e Mirassol, escanteios pode ser bacana. O Sport tem uma média de 5,6, é uma média bacana, e o Mirassol 5,3. Final do primeiro tempo, ó, jogo 0 a 0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo, pode ser bacana. Cartões, Sport 2,7, Mirassol 2,2, um cartão para cada lado. 19h30 ainda no Brasileirão, jogo do Fortaleza contra o Flamengo. O Flamengo briga por título e o Fortaleza luta para não cair. Jogo dos opostos. Uma coisa importante, assim como o Atlético Mineiro tem um jogo importante pela Copa Sul-Americana, o Flamengo, na próxima semana, vai até a Argentina jogar contra o Racing para ver se chega na final da Libertadores. Ou seja, um jogo importantíssimo para o Mengão. Aí vem meu primeiro questionamento aqui nessa partida também. Será que o Flamengo vai jogar com o time completo? Interrogação. Só que o Flamengo, diferentemente da grande maioria dos times brasileiros, ele tem um elenco, um plantel muito qualificado. Então, mesmo se o Flamengo jogar misto ou reserva, os atletas que entram no lugar são muito qualificados. E por esse motivo, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Flamengo não perde. Flamengo empate anula, dupla hipótese, Flamengo. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aí na tela para Fortaleza e Flamengo. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Fortaleza 6,9. O Fortaleza em casa tem uma boa média de escanteios, tá beleza? E o Flamengo 4,3. Cartões, Fortaleza 3,5, Flamengo 2,5, pelo menos um cartão para cada lado. 21h30 para fechar Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebendo o Bahia. Vamos lá. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, para pré-live a gente não fazer absolutamente nada nesse jogo. Olha o São Paulo dos 10 últimos jogos, dentro e fora de casa. O São Paulo perdeu 8 partidas e só ganhou 2, tá beleza? O São Paulo vive um momento muito complicado. Parece que a diretoria acertou lá um mês atrasado, estavam 3 meses atrasado o direito de imagem, e aí a diretoria pagou um mês. Então assim, eu não sei se esses jogadores vão mostrar alguma coisa dentro de campo. Aí você pode falar, pô Marcão, já que o São Paulo tá mal, vamos buscar alguma coisa a favor do Bahia. Aí eu puxei os 5 últimos jogos do Bahia fora de casa. Perdeu 4, empatou 1. Time, pré-live eu não faço absolutamente nada. Ao vivo, se der algum padrão, a gente executa. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para o sabadão? Na Alemanha, Mönchengladbach e Bayern de Munique, vitória do Bayern de Munique. Na França, jogo entre Brest e Paris Saint-Germain, vitória do Paris Saint-Germain. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E vamos lá, como é que ficou o palpitão pro sabadão? Jogo entre Frankfurt e São Paulo, Frankfurt empate anula. Chelsea e Sunderland, vitória do Chelsea. Newcastle e Fulham, jogo para mais de 1,5 gols. Napoli e Inter de Milão, partida para mais de 1,5 gols. Manchester United e Brighton, jogo para mais de 1,5 gols. Brentford e Liverpool, Liverpool empate anula. Esse é o palpitão do sabadão. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo. E também não menos importante, a gente está deixando uma baita condição no Instagram e também no grupo gratuito. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha e aproveita. Um ótimo final de semana para todo mundo. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!